Seja bem-vinda a mais esta aula. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Nessa aula, nós vamos falar das burocracias relacionadas à gestão de pessoas e como fazer isso de uma forma mais leve, de uma forma também mais organizada, para facilitar o seu trabalho aí no dia a dia. Primeiro estratégia que eu quero compartilhar com vocês é em relação ao cadastro da equipe. Quero sugerir que vocês tenham um arquivo, né, uma pastinha para vocês arquivarem um cadastro, né? Vocês podem criar um formulário de cadastro para os trabalhadores com os dados que são essenciais para que você tenha ali. E nessa pastinha você vai colocar essa ficha de cadastro, também cópia dos documentos que você achar pertinente, como talvez o registro, né, no conselho de classe, documentos pessoais. E, posteriormente, você vai transformar essas fichas em uma planilha. Você vai jogar essas informações em uma planilha, de modo que você tenha os dados de forma acessível. Sempre que a gestão precisar, sempre que você for preencher o censo SUAS, isso já está fácil para você acessar. E você vai combinar com os trabalhadores que toda mudança, toda alteração deve ser comunicada e a cada 6 meses você mesmo pode fazer essa checagem com os trabalhadores para saber se alguma coisa alterou ou não ali nos dados deles. Você pode também verificar com a gestão se tem a necessidade de algum outro documento, né, para que você possa criar aí esse cadastro e ter isso atualizado. Inclusive ter aí um controle sobre as datas de aniversário das pessoas, para que você possa, né, estar celebrando aí com elas. Então, a primeira estratégia aí para o gerenciamento das pessoas. A segunda questão é sobre a organização das regras e das políticas internas de funcionamento. Em geral, no SUAS, a gente não vê uma formalização desses acordos nas unidades. Na grande maioria, isso é feito só de forma verbal, à medida que as coisas vão acontecendo. Não é que não exista políticas internas de funcionamento, elas existem, mas na grande maioria das vezes, na grande maioria das unidades, isso está de uma forma informal ou nem registrado, isso está implícito, né? Então, aqui a proposta é que você crie um documento interno para a sua unidade. Seria interessante que a gestão municipal fizesse isso, que a gestão propôsse isso para todas as unidades. E você pode, inclusive, levar essa sugestão para a gestão, para essa ideia ser replicada também nos outros equipamentos e até mesmo ser feito este documento da própria gestão. Você tem um modelo, né, um guia, vou deixar aqui para vocês para fazer o download, um guia, uma proposta, né, uma referência para vocês se inspirarem e fazerem aí as alterações que forem necessárias. Mas, no geral, vocês vão colocar nesse guia sobre a questão dos horários, sobre a questão da pontualidade, da regra dos usos. Então, principalmente aí, por exemplo, no carro, existe uma regra sobre usar o cinto de segurança, sobre quando a organização e higienização desse carro, em relação aos profissionais da limpeza, as regras dos usos de equipamento de proteção, as regras de utilização dos materiais em comum, o que tem aí estabelecido, quais são as regras que vocês têm, vocês vão colocar isso no papel. Vão colocar aí também, né, a missão, a visão e os valores que vocês definiram, todas as informações que são pertinentes. Eu vou abrir aqui a minha tela para compartilhar com vocês, para que vocês possam ver aí. Então, esse é o documento, né, que vocês vão receber aí para download. No primeiro momento, ele está aqui, né, a estrutura com algumas explicações, alguns exemplos, e lá no final, quando você baixar, quando fica essa parte aqui maior, ó, ele já é um guia que você pode editar, né, ele vai estar num arquivo do Word, justamente para que vocês possam copiar ou editar essa parte aqui para fazer o dia de vocês. Então, vocês vão vir aqui e vão preencher aquilo e fazer as alterações da maneira que facilitar, tá bom? Então, este é o material que vai aí organizar a política interna de funcionamento da unidade de vocês. Tem que
tá do jeitinho que tá ali, tem que usar desse jeito? Não, gente. Como eu disse, é um material para ser uma referência, uma inspiração, uma instrução para vocês criarem o de vocês. Pode ser feito de uma forma simples, porque isso vai ficar mais leve na hora que você precisar fazer, inclusive, feedbacks corretivos, porque está lá escrito, você tem uma referência onde buscar aquilo que ficou combinado. Quando você receber novos profissionais na equipe, fica fácil de você explicar tudo, né? Quando você recebe uma pessoa nova na equipe, e às vezes você acaba esquecendo de passar uma informação ou não, com esse guia fica fácil de você seguir tudo que você precisa, orientar a sua equipe. Então, ele vai facilitar muito, vai trazer aí mais leveza para o seu dia a dia no seu trabalho. E ele, gente, é um documento que é vivo, né? Um documento que vai ser alterado sempre que for necessário, sempre que tiver alguma mudança, e você deve fazer ele de forma participativa, deve chamar a equipe para fazer isso. Pessoal, quero organizar aqui todos os nossos combinados, os nossos acordos, que às vezes ficam soltos, né? Ou a gente só faz verbalmente, ou tá nas atas de reuniões, mas a gente fica difícil de acessar isso, então eu quero criar um manual, um protocolo aqui do nosso funcionamento interno de trabalho. Vocês me ajudam? Eu estou aqui com o roteiro, você vai pré-preencher, né, esse roteiro e depois apresenta para a equipe. Está faltando alguma coisa? O que é importante a gente acrescentar? O que vocês acham que eu devo tirar? Faz essa construção com a equipe e pronto, agora a gente tem. Pessoal, sempre que tiver necessidade, vamos fazer as alterações, me comunica para que eu possa alterar, ok? Então, vocês vão fazer isso de forma participativa, de forma leve, não é para ser, sabe, uma coisa pesada. Ai, um documento que agora não sei o quê e tal, sabe? Não é isso. É para trazer leveza, é como uma postura interna de organização, de facilidade, de profissionalização, de excelência para os suas. Combinado? Outro ponto que, inclusive, vai estar neste manual também é relacionado aos horários, aos cumprimentos de horários, ao quanto a questão da flexibilidade, quando que vai flexibilizar, de que forma, né? Quais são as exceções em relação aos horários, em relação a folgas e horas extras também. Como que você faz esse controle hoje? Como que você vai fazer? É você que controla, é a equipe, cada membro que faz, mas tem uma periodicidade estabelecida, né? E aí eu vou contar o meu exemplo para vocês, como que eu fazia. Inicialmente, eu fazia esse controle, eu pedia para que os profissionais me avisassem, né, quando eles tinham feito alguma hora extra, algum trabalho, né, ali adicional, que às vezes passa do horário, não faz horário de almoço, né, devido a alguma demanda mesmo do serviço. É preciso combinar também o que é permitido, porque senão a pessoa fala assim, eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar no meu horário de almoço e depois eu folgo um dia na semana, né? Como que vão se dar esses acordos, como que isso você vai permitir, né? E como que o município permite que isso funcione. E aí o pessoal me passava e no final do mês eu fazia esse fechamento de quantas horas de crédito, quantas horas de débito tinha e a gente acordava. Depois ficou um pouco difícil, desafiador de eu fazer e passei para auxiliar administrativo. Então ela fazia esse controle, o pessoal fazia o seu controle interno, passava para ela, para no final do mês ela me entregar e eu fazer esse fechamento de quantas horas tinha de crédito, quantos tinha de débito e que forma que isso ia ser tirado ou que isso ia ser compensado, né? Ia ser pago. Então, é importante que também você defina com a equipe esses acordos, como que isso vai funcionar, qual a metodologia que você vai utilizar, é num caderninho, é numa folha, é numa planilha do Excel, o que funciona melhor para você. O importante é que você tenha ali as informações, né? Se você tiver uma planilha onde que o pessoal consiga preencher, né? O auxiliar administrativo consiga preencher e você consegue acessar, isso vai ficar muito mais fácil, muito mais leve, muito mais informatizado. Mas se isso ainda for um desafio para você, você pode, né, fazer de uma forma manual mesmo, né? Tem que funcionar para você, tem que ser fácil para você, para ficar mais leve. E é importante que, em relação a isso, a folgas, a horários, né, a hora extras, que haja ética. Você tem que ser imparcial, né? Não pode facilitar para um trabalhador e complicar para outro, né? Você tem que seguir as mesmas regras de conduta com todos eles, ok? Um outro ponto também é a avaliação de desempenho. A gente já falou um pouco dela, né, em outra aula,
mas trazer aqui novamente, né, que você vai checar com o município como que é essa avaliação de desempenho no seu município, se ela vai ser feita só com servidores efetivos, se vai ser feita também com os contratados e os comissionados, que é o que eu acho, né, pertinente, que todos passem, ou se você pode criar também uma avaliação interna que não vai lá para o processo administrativo do profissional, mas que é uma avaliação interna ali mesmo de desempenho, né, de você com a equipe, que pode ser através de um feedback também projetivo 360, que é onde todo mundo se avalia, ou de um formulário mesmo ali de autoavaliação que você pode fazer. E nisso também é importante que você tenha, seja na avaliação de desempenho do município, seja na avaliação interna de desempenho que você criar aí com os seus trabalhadores, é importante que você também seja ética, imparcial, né? Que guarde ali a confidencialidade, não expor os colegas, né? Para evitar aí conflitos. E a partir dessa avaliação, você pode fazer um PDI, que é um plano de desenvolvimento ali dos trabalhadores, para você ajustar com eles ali quais são as habilidades que precisam ser elaboradas, e você pode, inclusive, fazer o seu PDI também. E o guia, o modelo para você fazer esse PDI, também está aqui para download nesta aula. Combinado? Também vou deixar aqui um modelo para vocês de avaliação interna de desempenho que vocês podem fazer aí. E aí vocês apliquem tudo isso, né? O que fizer sentido para vocês, façam as adaptações que forem necessárias, sempre pensando, né, que o meu objetivo aqui é instruir vocês nesse sentido de qualificar, de profissionalizar, de trazer cada vez mais excelência para a gestão dos SUAS. Combinado? Então, essas são as nossas estratégias para você gerenciar aí as burocracias. Tem alguma dúvida em relação a isso? Escreve aqui para a gente. Tem alguma sugestão de algo que você faz e que funciona? Uma boa prática aí na sua unidade? Escreve aqui também para que você possa compartilhar com seus colegas, para que você possa inspirar e para que juntas a gente construa, né, um SUAS, um sistema de verdade aí unificado e qualificado com boas práticas de gestão. Combinado? Eu te vejo na nossa próxima encontro. Até já!